aparecer um reczinho ali em cima. Maravilha. Vê que eu estou meio enferrujado. Bom, boa noite a todas e todos novamente. Bem-vindos à banca do Álvaro. Estão conosco aqui para fazer parte da avaliação do trabalho do Álvaro Eusébio Rezende, locutor da Sport TV há 24 anos, e também já cobriu 6 Olimpíadas, enfim, um jornalista craque em vários esportes. E o Wagner Souza Silva, professor de fotografia do nosso departamento, do jornalismo da ECA, e fotógrafo e também pesquisador da imagem. Bom, o Álvaro fez um documentário, né, que eu espero que todo mundo tenha podido assistir. Então, ele, além do documentário, ele preparou um texto, que é uma espécie de percurso do trabalho dele, né, onde ele começou, com essa ideia, como ele desenvolveu, e ele vai fazer uma pequena apresentação, então, resumindo um pouco esse percurso, tá? O pessoal da banca já recebeu o texto, tal, mas os convidados de fora vão poder entender melhor um pouco do percurso do Álvaro. Depois a gente abre, então, para os nossos convidados. Então, Álvaro, está contigo. Beleza. Eu só vou pedir que quem não estiver falando, feche o microfone, que às vezes entram uns ruídos por aí. Isso. Manda abraço. Vou colocar para apresentar. Tá, confirma para mim, Levi, tá dando para ver aí? Tá dando para ver, sim. Tá ótimo. Então, beleza. Bom, então, primeiro, quero só agradecer antes todo mundo que está aqui agora, né, que veio aqui assistir. Não tem muita gente, mas são só as pessoas que eu acho que deveriam estar aqui mesmo nesse momento agora. Eu vou só colocar aqui para fazer só para cronometrar, para eu saber que eu não estou falando durante meia hora. Então, bom, para quem já me conhece, sabe que eu jogo tênis há quase 10 anos, desde os 14 anos eu pratico, e comecei a jogar, inclusive, com uma das pessoas que eu comecei a jogar, era o Silvio e a Carla, que participaram do meu documentário, e imagino que estão aí vendo a apresentação. E desde sempre eu quis fazer algum trabalho sobre isso, não sabia como, não sabia quando, e surgiu a oportunidade de fazer como trabalho de conclusão de curso. Essa ideia começou a se tornar, de fato, algo, né, mais sólido, que maturou melhor, em 2019, num trabalho que eu fiz de foto, para uma disciplina do Wagner, que também está aqui hoje com a gente, né, para avaliar o meu trabalho, né, na disciplina dele de projetos em fotografia documental. Tinha que fazer uma galeria sobre algum tema, qualquer tipo de tema, e fazer algumas fotos. Eu escolhi fazer sobre cyber. E a partir dali que eu comecei a perceber que talvez dali desse para avançar para um projeto audiovisual. Essas fotos que estão aí na tela são 4 fotos do trabalho, mas é um trabalho que teve 16 fotos, eu não coloquei todas aí, mas é só para exemplificar. E isso me ajudou bastante a entender o que era bom, o que era ruim, que tipo de imagem era interessante de fazer, e ajudou com a roteirização, digamos assim, e com a fotografia do documentário. Esse trabalho que eu fiz com ele, para a partir daí que eu comecei a desenvolver, e aí chegou em 2020, conversei com o Levi, e era para eu ter feito esse trabalho na primeira metade do ano passado, a pandemia não deixou, né? Antes, só para explicar, para relembrar rapidinho quem assistiu ou quem não assistiu e não sabe, o Saibro, que a gente está falando, Saibro é o nome do documentário, Saibro é o nome da quadra, ele é uma das 3 superfícies em que se pode praticar tênis hoje em dia, majoritariamente. Então, a gente tem a grama, a gente pode jogar tênis na grama, no Brasil não é nada comum. Tem o cimento, que também pode ser chamado de quadra rápida, quadra dura, cimento asfáltico, tem vários nomes para essa quadra de concreto, que é a quadra que talvez algumas pessoas tenham mais familiaridade. E o saibro que é a terra batida. O saibro é um composto entre areia, pedra e argila, que tem várias camadas antes de ter essa camada final, que é literalmente tijolo triturado, pó de tijolo, e ele dá esse aspecto alaranjado para a quadra. Enfim, são os 3 tipos de quadra que a gente tem para jogar. Cada uma dessas quadras tem suas particularidades, assim, e são muito complexas, cada uma delas é muito complexa. Então, daria para fazer um filme sobre qualquer uma delas. Né? Daria para eu fazer um filme sobre quadras de grama, ou sobre quadras rápidas, ou sobre quadras de saibro.
aqui é uma curiosidade só que eu trouxe, essa imagem alguns talvez já tenham visto, outros não. Isso não é uma montagem, isso aconteceu, esse jogo em 2007, entre o Nadal e o Federer, que na época eram os dois melhores do ranking masculino, em que foi feito isso, foi dividida a quadra, metade de saibro, metade de grama, foi chamado de a Batalha da Superfície. E, cara, foi uma experiência única, é lendário esse jogo, porque ele coloca um contra o outro, dois tipos de quadra completamente opostas, e no espectro do tênis estão completamente opostas, né? A quadra de grama é rápida, a bolinha fica menos, o jogo é mais rápido, e o saibro, por outro lado, é o contrário, um jogo lento, cansativo, que é o que eu tentei retratar no documentário, né? E isso eu acho legal de dizer, porque o tênis é um esporte que, se você parar para pensar, quantos esportes você tem os atletas sendo submetidos a tipos diferentes de superfície para jogar. Claro que num campo de futebol ele pode ser melhor que o outro, ele pode estar com a grama mais alta que o outro, mas não é uma mudança tão brusca como acontece no tênis, e que a cada semana o atleta, o tenista ou a tenista pode estar trocando de superfície desse jeito. Vai jogar no saibro e depois vai jogar na grama, vai jogar numa quadra rápida. Enfim, tudo daria para fazer um filme, como eu disse, daria para fazer um filme de cada quadra. Então, por que eu escolhi o saibro? Essa foto que está aí, eu acho que exemplifica bem, né? Se alguém não reconheceu, esse aí é o Guga, é o Gustavo Kirten, que ganhou 3 vezes o título de Roland Garros, que é, né, essa placa que está em cima, de Roland Garros. Ele ganhou 3 vezes o título lá, é o principal torneio de saibro do mundo. E essa foto é de 2008, quando ele estava para se aposentar, ele foi homenageado com essa placa. Essa placa são as camadas do saibro. Então você vê ali que tem uma camada de pedras maiores, aí uma camada com linhas menores, tem areia no meio, ali em cima vai ter o pó de tijolo. Ele ganhou essa placa. Eu acho que isso nos diz muito sobre a complexidade da quadra de saibro, desde a construção dela até o cuidado com ela e o jogo em si. E aí, como eu disse, as outras também são complexas. Sim, elas são complexas. E aí eu acho que entra no segundo tópico, que é a proximidade. Para nós brasileiros, essa imagem nos diz mais. Porque o Guga é brasileiro, o Guga é o maior tênis que a gente tem, né, nos últimos 20, 30 anos. E o saibro, a partir disso, se tornou próximo do brasileiro. Caiu no gosto do brasileiro, enfim. Esse é uma outra justificativa que eu tenho, além da complexidade em si. E eu acho que dá para incluir a graciosidade, que é uma graciosidade diferente, por exemplo, de uma quadra de grama. O tênis ele foi criado na grama. E o torneio de Wimbledon, que é na grama, é o mais antigo do mundo. Existe uma cultura de elegância atrelada à grama, sobre jogar na grama, o tênis ser um esporte mais elitizado, enfim. E o saibro é o contraponto disso, é a antítese, mas não deixa de ser gracioso, de uma outra forma. Então, por isso que eu acho que eu escolhi fazer um tema sobre saibro, nos diz muito mais a respeito. E aí, passando para o documentário em si, né, essa aqui é a ficha técnica, só de curiosidade, tem os elementos, as informações sobre o documentário, 37 minutos de duração. Percebam que eu coloquei meu nome no elenco junto com os outros personagens, porque a minha voz aparece às vezes durante o documentário, então meu nome está aí. E aí, falando sobre os objetivos que eu tinha, a partir do momento que eu escolhi esse tema saibro, alguns deles não se modificaram, mesmo com esse longo processo que foi de começar até terminar, porque, como eu disse, teve que ser interrompido por causa da pandemia. Mas eu acho que alguns objetivos não se alteraram. O primeiro deles, retratar a rotina de quem cuida do saibro. Eu queria poder vivenciar o dia a dia com essas pessoas, poder entender como que você varre, como que você joga água, como que você molha, como que você cuida. Isso era uma das coisas que eu gostaria de ter feito e acho que consegui fazer, apesar da pandemia. Outra situação que não se alterou era de explicar as peculiaridades de um jogo no saibro. Desde o calçado que você tem que vestir para entrar na quadra, até a interferência que a linha causa no jogo, por você poder escorregar na quadra, o jogo é mais lento, ele demora mais. Então, são coisas que só a quadra de saibro proporciona. E eu queria poder entrar em cada um desses aspectos durante o documentário. E, por fim, mostrar a importância e por que é importante para os brasileiros e como que se constrói isso de forma um pouco mais rápida. Não queria entrar muito a fundo nisso, mas não deixar de falar também, porque é importante nos relacionar com isso. Eu acho que esses objetivos, eles foram mantidos, sim, não teve nenhuma mudança de rota nesse sentido. Agora, teve muitas outras mudanças de rota, antes eu só vou falar, né, do processo em si. Aqui são as fotos de alguns dos meus entrevistados, né?
eu coloquei as informações, são 11 personagens, né? Eu sou o 12º, mas então eu tô me excluindo. São 11 personagens, eu gravei em 6 locais diferentes. E a Vila do Tênis, que quem assistiu percebe que a Vila do Tênis é o local onde tem mais coisa acontecendo, onde tem mais gravações, enfim. Eu fui 5 dias diferentes lá para gravar. Teve um dia que eu fui no torneio que aconteceu lá, e os outros 4 dias eu fui em situações diferentes, situação com chuva, sem chuva, situação com sol, para tentar pegar de todos os tipos de imagem que fossem possíveis. Eu acho que é um bom número, eu acho, 11 personagens, 6 locais, é um número bom para a situação que se foi colocada toda a produção do documentário. Eu acho que fatalmente teriam mais se tivesse sido possível uma logística mais fácil, chegar nas academias de forma mais fácil, mas, como eu falei, não foi uma coisa possível. Algumas das barreiras que eu encontrei, além da pandemia, que já é até bobagem se estender sobre isso, porque todo mundo sabe, todo mundo sofreu com ela, eu tinha uma ideia inicial de acompanhar a construção de uma quadra de saibro. Eu queria ver, desde a nivelação do terreno até as camadas sendo produzidas, é um processo que dura, se for feito rápido, dura 6 semanas. E eu queria ter conseguido ver, acompanhar, filmar. Só que a pandemia não permitiu, porque em março do ano passado eu até tinha 2 contatos para fazer isso, não consegui ir, e depois a quadra foi finalizada. Só que eu também percebi que talvez essa era uma coisa que já não era mais tão necessária de acordo com o andamento do documentário. Eu percebi que talvez não fosse assim imprescindível ter isso, talvez eu pudesse explorar outras situações e falar sobre a composição do saibro de uma forma mais simples. Eu acho que é uma curiosidade interessante, mas não deixa de ser muito técnico, né? Então, acabei deixando isso e tentei fazer e falar do saibro de outra forma. A limitação no deslocamento eu já falei, é um menor número de entrevistados e até de imagens mesmo que deu para captar. Para tentar driblar isso, eu tentei fazer muita imagem bem próxima, em câmera lenta, coisas assim, tentar assim, suprir a falta de ambientes diferentes que eu tinha. Eu tentei extrair tudo que eu tinha naquelas 4 quadras na Vila do Tênis, no Tênis Ranch, que é outro lugar que aparece. Eu também fiquei lá o dia inteiro filmando. Eu queria ter essas imagens. E o que mais me incomoda, assim, no final desse processo, acho que a única coisa que me incomoda, são alguns probleminhas técnicos que o documentário tem. Problema de perda de foco em algumas cenas, ruído em áudio, barulho de vento em algumas outras cenas. São coisas que foram acontecendo, eu fui tentando me adaptar e tentando diminuir a quantidade de erros, e depois foram horas de edição para tentar recompensar, mas mesmo assim aparece alguma coisa, sempre tem alguma coisa, e talvez com um pouco mais de experiência desse para fazer com menos erro, tentar atingir uma perfeição técnica. Faltou, acho, um pouquinho disso. E aí, para terminar, né, assim, eu coloco como conquistas porque eu não quero dizer que são pontos positivos, né, porque é a minha opinião, não sei se são mesmo, mas são coisas que eu acho que eu consegui atingir ao final do documentário. Personificar o Saibro. O Saibro era o personagem principal, eu queria tentar deixar ele o mais humano possível, e até uma fala do documentário, de uma entrevista com a Carla, ela fala sobre como é importante não brigar com ele, né? E ela se refere ao Saibro como ele, e isso para mim o simbolismo que eu estava tentando atingir, sabe? A gente tem que tratar o Saibro como um terceiro elemento na quadra, já que o jogo de tênis é jogado por 2 pessoas, mas ele é tão influenciado pelo Saibro que ele acaba se tornando uma terceira pessoa atrapalhando o jogo, ou às vezes te ajudando. Eu acho que eu consegui explicar tudo que eu queria explicar através de histórias bem pessoais. Então, assim, no início de tudo, eu pensava na importância de ter convidados de renome, convidados importantes e tal. Esse número acabou sendo reduzido, e eu acho que não senti falta disso, porque o que essas pessoas poderiam me oferecer sobre o Saibro, eu consigo explicar elas através de histórias com pessoas anônimas, com histórias mais pessoais. Cuidar da quadra de Saibro não tem segredo. Se eu fosse falar com o mestre em cuidar da quadra de Saibro, ou com quem eu falei, acho que daria no mesmo, sim, em termos do que foi conquistado. E eu acho que tem um ganho de você conseguir histórias que são bem pessoais, até com os jornalistas que eu entrevistei, que são, né, os famosos, que é o Fernando Nardini e o Chiquinho Leite Moreira. A conversa com eles foi pro lado do pessoal, eles começaram a contar coisas, né, eles tenistas, eles como apreciadores do tênis, e não só como jornalistas,
quando eu quis conversar com eles para eles me ajudarem com o resgate histórico do tênis no Brasil, e eles acabaram ajudando mais, trazendo situações diferentes, e eu acho que deu para explicar tudo, e deu para explicar tudo de uma forma diferente, trazendo algumas histórias um pouco mais pessoais. E alternar o ritmo do filme, que, né, também não sei se é uma coisa boa ou não, mas eu queria que ele não fosse um filme assim, retilíneo, né, numa mesma frequência. E eu acho que deu para fazer isso, começando ele de uma forma mais lenta, mais cadenciada, para ambientar todo mundo. Aí depois tem fala com informação seguida. Depois ele diminui o ritmo de novo ali na hora do torneio, tem algumas cenas externas. E depois ele acelera mais para o fim. Isso era uma coisa que eu gostaria de fazer. No processo de edição, o Levi me orientando ajudou muito nessa parte, porque eu tinha até a ideia de que o documentário fosse durar, sei lá, 50 minutos. E ele, com alguns toques que ele deu sobre ser mais dinâmico, eu consegui reduzir isso para 37 sem nenhuma crise, sem ter que cortar nada que eu não queria. Por quê? Porque nas horas que eu queria ser dinâmico, então vamos ser dinâmico mesmo, né? Então vamos cortar, vamos deixar rápido, e depois a gente tem tempo para pôr uns respiros, uns cenas do Cyber, enfim. Eu acho que isso foi uma coisa que eu consegui fazer. E aí não coloquei aí, mas só para terminar de vez, a questão das cenas externas, né, são cenas que eu não gravei, cenas que eu peguei do YouTube, ou cenas cenas que eu peguei do YouTube, todas eu peguei de lá. Era uma coisa que eu não pensava, nem cogitava usar isso lá no começo do processo, em 2020. Mas não era porque eu tinha algum preconceito, eu só nunca tinha pensado nessa possibilidade. E aí eu percebi que na minha opinião, ajudou bastante. Claro, tem a questão de direito com essas imagens, né? Se você vai apresentar isso de uma forma que não é acadêmica, você não pode usar essas imagens sem ter o direito de utilizar. Mas para esse trabalho acadêmico, eu acho que ajudou muito a tornar o documentário mais didático. Então, eu coloco o nome dos tenistas ali no cantinho, eu mostro a quadra quando eles falam sobre a quadra, tudo isso é para quem não sabe e não é obrigado a saber para assistir. Você não vai precisar saber tudo de tênis para tentar entender a mensagem principal, que não é necessariamente falar coisas técnicas sobre o Cyber, mas é tentar aproximar ele da realidade de quem cuida, de quem joga. Foi dessa forma que eu tentei fazer, e acho que essas cenas ajudam nesse sentido. Em um determinado momento eu pensei se o meu documentário deveria ser mais para as pessoas que são leigas ou para as pessoas que já entendem de tênis, né? E eu acho que eu preferi seguir na direção do ser didático, mas eu também acho que para quem já entende de tênis, quem joga no Cyber, sabe tudo isso que foi dito aí, sabe que a bola escorrega, sabe que a linha molha, sabe tudo isso, acho que dá para assistir também por causa das histórias, desse envolvimento emocional que o filme traz. Talvez isso substitua eventuais informações simples para essas pessoas. E quem não entende nada, eu tento apresentar o Cyber de uma forma simpática, né? Tento aproximar ele das pessoas. Acho que é isso. Obrigado, Álvaro. Valeu. Bom, vamos começar então com o Eusébio, nosso convidado diretamente do Rio de Janeiro. Um abraço, Eusébio. Vamos fazer o seguinte, eu sugiro que a gente faça um diálogo. Então você pode avaliar, perguntar, no ritmo que você quiser, e o Álvaro, se você topar, o Álvaro já pode ir respondendo e a gente faz um diálogo, tá bom? Sim, com relação ao vídeo e indo para a técnica televisiva, ele, na minha opinião, ele foi muito bem editado. E o que ele falou, se ele não tivesse dito, eu não perceberia alguns problemas técnicos de ruído, de foco. Eu escutei e assisti com muita atenção o vídeo dele. 37 minutos, está bem agradável, você não tem vontade de parar de assistir o vídeo. Nesse aspecto ele foi muito bem produzido, entendeu? A técnica televisiva, que é uma coisa que inevitavelmente eu acabo tendo um certo conhecimento, porque de tanto ver, eu não sou editor de imagem, mas de tanto ver eu acabo tendo a percepção aguçada do que está acontecendo. Se eu ligar a televisão nesse momento aqui e perceber numa transmissão que seja, mesmo que seja ao vivo, algum erro da transmissão, algum chicote, algum corte errado, imediatamente já vou identificar. E isso no vídeo dele, em nenhum momento eu consegui.
E eu sou muito treinado para isso, né? E esse é um aspecto positivo do documentário na parte técnica de televisão. A tese que ele defende ela pode causar um encontro de opiniões de pessoas que vão concordar com tudo aquilo que ele levanta, mas você pode encontrar pessoas que vivem o mundo do tênis que podem também não concordar, não ir ao encontro daquilo que ele propõe a defender, né? Que é a quadra de saibro. É um piso natural, vivo, mas que requer um cuidado muito grande, como ele realmente destacou, e isso eu acho importante. Tem uma informação muito boa na parte de texto dele, que é a questão de que o saibro surgiu por causa da grama, e eu não sabia, na verdade eu não sabia. Olha que eu estou, dos 24 anos de canal, eu tenho 23 fazendo tênis, e essa é uma informação que eu realmente não tinha. Isso é uma informação muito legal, que o saibro surgiu pelo fato da grama ficar desgastada, e para quem acompanha o circuito do tênis, a temporada de grama ela é muito reduzida, ela dura 1 mês e 15 dias, para ser mais preciso. Agora, eles estão tentando alongar um pouquinho mais, vamos dizer, 1 mês e 3 semanas, porque alguns torneios do feminino e alguns outros promotores conseguiram fazer com que alguns torneios na grama fossem realizados. Com a pandemia, a temporada de grama foi totalmente cancelada, porque na Europa você tem aquele período para fazer os torneios de grama. Se passar disso, você vai ter problema já com neve e com muita chuva, e aí nem todos os torneios têm o teto retrátil. O Wimbledon acho que é o único que tem, e Halle, na Alemanha, também tem o teto coberto na quadra central. Essa informação, para mim, foi uma das melhores informações que eu tive nos últimos tempos com relação a tênis. Realmente eu não sabia. Eu não sabia, e faz muito sentido. É muito mais fácil de você manusear essa questão do piso, porque a grama é muito difícil de você tratar, você depende muito de intempéries da natureza, enfim. O cimento, ele é muito duro, ele para articulação, para desempenho motor, ele exige muito do tenista. Mas, por um outro lado, as jogadas são muito mais rapidamente definidas. Isso economiza físico. O saibro é para quem realmente tem que ter um físico privilegiado e que suporta muito bem o endurance, né? E o saibro, ele te dá... eu nunca joguei tênis e não sou jogador de tênis, mas de tanto ver, de tanto presenciar, de tanto assistir, a gente tem um certo conhecimento. O saibro, ele faz com que o tenista de grande raciocínio, de mental muito forte, consiga superar o adversário, porque o saibro te dá, claro que o tempo é muito curto, porque o tênis hoje é um esporte de alto rendimento, mas ele, querendo ou não, ele vai te dar um tempo a mais, se você comparar com a grama ou com o piso de cimento, para pensar no que você vai fazer na próxima bola. Pelo fato dela quicar de uma forma mais alta, pelo fato dela quicar de uma forma mais lenta, na maioria das vezes, quando você está na troca de bola do fundo da quadra, quando você não tem um adversário que tenha tanta variação que te chame para a rede, o saibro te permite raciocinar com um pouco mais de calma para você executar a tua próxima jogada e conseguir mexer o adversário. Se você tem um físico bom, você tem um grande aliado, porque você aguenta muito mais tempo e a sua mente vai fazer com que você tenha muito mais tempo ainda de raciocinar naquilo que você vai fazer na bola seguinte. E aí eu dou o exemplo, o maior exemplo do saibro da história do tênis. Eu acho que ainda está para nascer alguém com esse nível, ou já nasceu, ou de repente não vai nem para o tênis, mas o grande exemplo é o Rafael Nadal. E o que eu gostaria de lançar como questionamento para o Álvaro, se na opinião dele, que defende a tese do saibro, o piso nivelou o jogo ao longo dos anos, nivelou o jogo por baixo ou por cima?
E a segunda pergunta, aí uma pergunta que vai para o lado do desempenho técnico, desempenho de resultado. Se não existisse o peso de saibro, o Nadal teria esses 20 grandes slams, ele conquistaria os 13 que ele conquistou em Roland Garros no outro tipo de piso? São esses dois questionamentos que eu encaminho para o Álvaro. Pode responder, Levi? Pode, né? Claro, obrigado. Opa. Bom, obrigado. Só interromper um pouquinho, Eusébio, depois quando o Wagner falar, enfim, a qualquer momento você pode voltar também, tá? Estamos aqui. Tá bom? Estamos aqui. Tá. Não, primeiro eu agradeço pela essa aula também de algumas coisas que você falou. E assim, especificamente sobre a sua primeira pergunta, eu acho que o saibro nivelou o tênis mundial, porque a velocidade do jogo foi reduzida numa quadra rápida e numa quadra de grama também. Você hoje assiste aos jogos e você não tem a mesma velocidade que você tinha há 30, 40 anos atrás. As técnicas de jogo tiveram que se adaptar por conta disso, então você já não tem mais o jogo na rede como predominante, você já um saque e voleio já não faz tanta diferença. A gente que acompanha o Wimbledon sabe que a quadra agora fica marcada lá atrás e não fica mais marcada na rede, tanto, né? Eu acho que talvez isso seja um legado do saibro. O saibro nivelou as outras quadras e exigiu que os outros jogadores se adaptassem a algumas coisas que talvez não fossem necessárias. Um físico aprimorado, um trabalho de pés melhor, golpes de base de todas as formas, e isso vai implicar na tática e na questão mental. Eu não acho que nivelou por baixo, e eu acho que é uma coisa natural do esporte ele evoluir. Os jogadores vão evoluir. Eu acho que é impossível a gente comparar a geração atual com qualquer outra geração. Tentar ver quem que ganharia um jogo entre Borg e Nadal no saibro, ou Sampras e Federer no Wimbledon, porque a evolução em todos os aspectos do jogo em si, independente do saibro ou não, foram absurdas. Eu acho que o saibro ele vem nesse sentido de deixar o jogo mais parecido em todas as quadras, tanto que a gente tem até tenistas que às vezes reclamam de uma quadra rápida que está mais lenta, né, ou até o tamanho dos milímetros da grama, deixando o jogo um pouco mais devagar. Eu acho que isso foi uma tendência que o saibro ele pode ter ajudado. E aí, sobre o Nadal, eu já vou até confessar, eu vou defender o Nadal, e eu nem sou tão fã do Nadal. Acho que algumas pessoas aí sabem. Mas eu acho que, assim, ele tem 13 títulos na terra batida e ele tem 20 no geral. O Djokovic tem 18 agora e ele tem 9 mais 3, 12 em quadra rápida. Eu acho que cada tenista ele vai ter o seu habitat natural. Eu acho que o Nadal melhorou demais, porque antes ele era muito só Roland Garros. E ele se reinventou 3, 4 vezes durante a carreira para conseguir jogar bem em quadra rápida. E ele tem 4 títulos de US Open, por exemplo, Djokovic, que é um rei de quadra rápida, tem 3. Ele tem menos títulos na grama, a Austrália, não sei o que acontece, que ele não consegue jogar. Então, mas no US Open, por exemplo, que é uma quadra rápida, com condições específicas, ele conseguiu adaptar o jogo dele. Eu acho que desses 3 que a gente fala toda hora, talvez ele fosse o que tivesse o jogo mais específico para uma situação. No saibro, jogando no saibro, daquele jeito, fazendo a bolinha girar pra caramba, cansando os caras e tal. Mas eu acho que ele conseguiu se adaptar e aí ele ganhou outros. Então, na hora que você pergunta, ele teria 20? Acho que não, ele não teria 20. E sem a quadra rápida, o Djokovic não teria 18. E o Federer, só jogando no saibro, também não teria 20, né? Eu gosto disso, eu acho, por isso que eu até comentei na minha apresentação, o tênis ele te obriga a jogar em todos os lugares. Se você quer ser um desses caras, você vai ter que jogar bem em todos esses tipos de piso que são absurdamente diferentes. Eu acho que depois que você começou a falar, eu até parei para pensar que talvez tenha ficado mais polêmico o documentário do que eu pensava. Porque para uma pessoa que gosta de quadra de grama pra caramba, poxa, vai achar um absurdo, né? As coisas que estão sendo ditas ali. Não, porque como assim? A grama é fácil de tratar? Não é. Mas eu acho que talvez foi só uma homenagem que eu fiz pro saibro, que eu poderia ter feito para as outras quadras, porque eu acho que o tênis não seria o mesmo se não tivesse uma dessas 3, entendeu? Precisa dessas 3 quadras. Maravilha.
Tudo bem, Eusébio? Satisfeito? Não, tranquilo. E só um adendo, é uma pena que a gente não tem mais 4 pisos, né? Que a gente teve 4 pisos. Sim. O carpete já não existe mais. Eu queria ver essa rapaziada aí, a Next Gen, aguentar um ritmo numa quadra de carpete. Os pisos ficaram mais lentos, eles praticamente acabaram com muitos sacadores, só que os grandes sacadores ainda existem. Sim. E eles vão continuar existindo, e a grama ela começou a ser plantada um pouco mais de grama por metro cúbico, para que a grama segurasse um pouco mais a bola, e o tamanho da bola, da grama, também foi aumentada para o jogo ficar mais lento, e para que a televisão tivesse pelo menos alguns jogos com mais atração, com mais troca de bola do fundo, para não ficar aquele jogo monótono, saque, 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 e daqui a pouco você termina um set e um Wimbledon de 7-6 que durou 35 minutos. Porque o cara só sacou e voleou, o outro só devolveu na rede, o outro às vezes nem pegou a bola. E não dá jogo no fundo da quadra. Os últimos anos de Wimbledon, você pega os últimos 20 anos de Wimbledon, a troca de bola do fundo da quadra é intensa, né? E o US Open, ele tem aquela quadra dura extremamente lisa, que eles fazem também de acordo com Cincinnati, que é muito parecido. Só que o US Open tem uma questão que faz com que a quadra fique lenta, porque a cada ano eles refazem. E aquela última camada de tinta, muito por cima da tinta anterior, ela faz com que a quadra fique mais lenta. E para piorar a situação de quem gosta de quadra rápida, o clima em Nova York, em agosto e setembro, você está chegando no outono. Chegando no outono, terminando o outono e indo para o verão. E a umidade relativa no ar é muito alta. Isso faz com que o jogo fique mais lento ainda. Ou seja, a tendência é a condição do piso e a condição climática, tanto na grama do saibro ou no sintético, fazer com que o jogo fique mais lento. Mas, por um outro lado, a questão física, a questão biomecânica do tênis faz com que os jogadores lutem contra isso. E você tem jogadores cada vez mais rápidos, que ainda continuam sacando acima de 220 km por hora, continuam chegando muito rapidamente na bola, e acabou, você que joga tênis, acabou aquela história que teu professor vai falar para você assim: amigão, você vai bater uma direita, então você vai fazer o seguinte, você vai pisar com o seu pé esquerdo na frente, vai chegar na bola e vai bater a direita, só que você precisa combinar com o cara que está do outro lado, que vai acelerar a bola de uma forma que você vai ter que chegar com a sua perna direita totalmente aberta, o seu quadril indo junto, o seu ombro, cotovelo e punho indo lá, e fazer o open stance. E aí o jogo fica mais rápido, você vai acabar se adaptando a essa rapidez, só que a sua longevidade pode ser comprometida se você jogar muitos jogos, se você atuar em muitos torneios. Por isso que os tops a cada ano vêm jogando cada vez menos, para que eles possam durar mais tempo no circuito. E aí a gente tem um exemplo desses 3 fenômenos, que é o Federer, o Nadal e o Djokovic. Ok, vamos aí, aprendendo muito sobre o tênis. Bom, vamos então passar a palavra para o Wagner, e em qualquer momento vocês podem, enfim, depois, né, voltar aí se for o caso. Manda brasa, professor Wagner, por favor. Legal. Bom, obrigado, Álvaro, aí pelo convite, né, o Levi também. Prazer conhecer o Eusébio, já aprendeu um pouquinho aqui, né? Sentou aqui, o cara já descascou a coisa. Engraçado que foi a partir eu sempre acompanhei tênis, né? Foi uma coisa que eu nunca fui muito fissurado, acho que eu nunca assisti uma partida inteira, né, na vida. Não sei se isso te choca, Álvaro, ou Eusébio, mas enfim. Mas nem futebol direito, acho que eu assisto. Você acha que sem narrar eu assisto uma partida de tênis inteira, vai? Então, fico pensando nisso. E foi muito interessante, porque quando o Álvaro, né, veio com essa proposta na minha disciplina de projetos em fotografia documental, eu achei assim de uma especificidade tão grande. Eu falei assim, nossa, né, será que isso rende discussão,
né? E ele chegou todo empolgado, falando do cyber. Eu falei assim, então me explica o que é isso. Aí ele me explicou, o pouco que ele me explicou já deu, né, uma dimensão para coisa que eu nunca tinha imaginado, né? E ele foi lá, fez as fotografias, acho que ficou um trabalho muito interessante. E eu penso, Álvaro, que isso te ajudou bastante, né, você deixa isso bem claro no seu texto, né? Você assume isso, enfim, de como foi importante passar pela fotografia como processo, né, até criativo, eu acho, que ela teve uma influência grande dentro do seu trabalho audiovisual, e me fez pensar sobre o avizinhamento que tem essa disciplina, até com a disciplina de documentário do Levi, que é uma coisa que eu nunca tinha ligado, né, os pontos, de que era muito comum, talvez hoje não seja mais tão comum, por conta dos smartphones, né, que a gente tem como fazer vídeo com uma resolução muito boa, né, já de cara, sem precisar de câmeras muito sofisticadas, mas era muito comum antes, quando o vídeo de alta resolução, né, alta resolução que eu estou falando é de 720 linhas, né, os vídeos da década de 90. Você não tinha essas câmeras disponíveis o tempo todo, então era muito comum você fazer estudos de locação, de espaços, usando fotografia. Né? Deixa eu ir com a câmera primeiro, ver como é que a coisa funciona em termos de enquadramento e compor um material visual, e aquilo ali ser importante como parte do processo todo criativo. Né? E no final das contas você acabou fazendo isso. Né? Você se aproximou primeiro com esse tempo, com essa outra temporalidade que eu acho que a fotografia tem, e você fala isso no seu trabalho, né? de como, de alguma maneira, você queria no seu documentário trazer esses respiros, né? A fotografia é muito dessa coisa do respiro. O Eusébio vem aí com a televisão. A televisão acho que não dá muito respiro pra gente, mas o documentário é a chance que a gente tem, né, de dar um tempo maior para as imagens, né, eventualmente criar essa, enfim, uma leitura da coisa que eu acho que a gente aposta na imagem, né? A gente dá tempo para a imagem acontecer. E eu acho que isso foi muito influenciado, né, creio eu, se você quiser falar, né, sobre isso, pelo trabalho fotográfico. Né? Então, acho que ficou muito bem casado. E o seu vídeo, no final das contas, ele tem uma fotografia muito interessante. Né? O documentário ficou com uma atenção muito na questão dos enquadramentos, né, de trabalhar as mesmas geometrias que você buscou desenvolver lá no trabalho fotográfico, enfim, toda uma certa bagagem de olhar as coisas com mais calma, que eu acho que teve no trabalho fotográfico, você trouxe para o documentário, né, e ficou muito bom. Né, e eu acho que não só fotograficamente, mas como o Eusébio já adiantou, em termos de montagem, eu também não notei esses problemas que você disse que tem, né, essa coisa de ausência de foco, inclusive, se é que eu percebi alguma coisa muito... Eu acho que não, eu achava que era uma opção mesmo, estética sua, na questão do foco. O áudio vazado também não notei, eu assisti ouvindo com fone de ouvido, né, e eu achei que tudo funcionou bem. Tudo exceto por um seu ali na hora que você estava conversando com a Eli, lá pelos 28 minutos, que a sua participação, ok, eu acho que é interessante, mas tem uma hora ali que você fala né, para ela ali, que ficou meio, não sei, ficou meio estranho ali. Eu acho assim, é muito interessante a sua participação, a gente vê que você é um dos personagens, né, mas enquanto a pessoa está falando, você fica, sim, tá, né, você não abusa disso, né, aparece aí de vez em quando, né, eu acho isso um pouco ruidoso, assim, acho que fica um ruídozinho, soa como um ruído. E nessa hora, lá nos 28 minutos, quando você está entrevistando a Eli Ortega, você faz né, tipo assim, fala aí, né, eu achei que ficou meio estranho ali. Mas fora isso, que é uma coisa que pode ser assimilado, né, pela linguagem até do documentário, do seu documentário, que traz aí a sua participação assumida, né, eu
não encontrei problemas assim no trabalho, né? Talvez a única coisa que tenha me chamado a atenção, mas eu queria saber se foi proposital ou não, eu achei a câmera do Dorival um pouco mais nervosa do que as outras, né? Você está com a câmera na mão ali, você tem movimentos mais bruscos ali na hora que você está, o Dorival está ali molhando a quadra, aquela coisa toda. Eu não sei se isso foi proposital ou não sei se você notou isso. Eu cheguei a ter a sensação até, Álvaro, que você estava trabalhando com uma tele, assim, um pouco mais distante, com zoom, para não chegar muito perto dele. Eu não sei se você teve esse cuidado, né, durante as entrevistas também, né, e trabalhar mais com essas lentes assim, mas eu senti a coisa ali um pouco mais instável, né, um pouco mais nervosinha, vamos dizer assim, né, porque câmera na mão, ela sempre traz uma tensãozinha para o que você está gravando, né, filmando. Achei muito boa a diversidade de entrevistados e como isso funcionou muito bem para não trazer o protagonismo de ninguém e você conseguir fazer isso que você falou, que eu acho que funcionou perfeitamente, que é personificar o Saibro, né? Então você meio que pegou todo mundo ali, fez aquela diversidade de fontes, ninguém ali chamou atenção como personagem principal no documentário, e quem chama atenção é o Saibro, que eu acho que você, né, desenvolve, enfim, dentro de um tempo que você deu para o documentário, muito bacana também, né, acho que ficou tudo muito bem dimensionado. Achei muito legal a escolha da música dos créditos, que é uma valsinha ali, né, enfim, termina um pouco falando do tênis como uma espécie de dança, uma coisa e nesse sentido, e ficou muito, muito bom. A complementação que você faz no final, com os dados também na tela, eu acho que valoriza a dimensão jornalística do seu trabalho, né, documental. Então acho que funcionou muito bem. Eu acho que é isso. Eu não tenho nenhuma... eu tenho uma pergunta só, Álvaro, para te fazer. Você tinha um interesse, se declara lá no seu texto, que você tinha um interesse de fazer aquela discussão sobre o preconceito em relação às quadras de saibro. Eu te pergunto, você chegou a fazer essa pergunta para os entrevistados? Você colocou isso na mesa ali ou tentou, né, fazer com que isso aflorasse na discussão? Você fez a pergunta direto para eles? Né? E aí a resposta você acha que não foi suficiente, ou eles não entraram aí na discussão para confirmar a sua hipótese? Essa eu acho que é a única pergunta que eu teria, e parabéns pelo trabalho, cara. Ficou muito, muito bem feito. Obrigado, Wagner. Bom, eu vou só, antes de responder, você falou do que eu falei, esse não deu para cortar, né? Não tinha como cortar sem ficar ridículo, então ele teve que ficar, eu também não gosto. Escapou, acontece, tipo, não... E a câmera do começo, eu não tinha parado para notar, eu acho até que a outra, quando eu tô falando com o outro rapaz que ele tava varrendo a quadra, o Romildo, ela ali ficou meio bagunçado, assim, tipo, eu não fui direto para ele, porque eu tava com a câmera na mão, o tripé na mão, tipo, e ali eu até fiz um corte para não ficar chacoalhando mais do que já tava. Eu queria que tivesse perto da quadra, que mostrasse o trabalho deles bem de perto, eu não fiquei de longe, eu tava do lado mesmo, e que isso fosse acontecer. Eu acho que ok isso acontecer, talvez tenha chacoalhado demais da conta, né? Talvez pudesse ter ficado um pouco menos. Mas a intenção já era ali, naquele momento do começo do filme, que era para mostrar a rotina de perto, que fosse feito de perto mesmo. Então, essa cena nem me incomoda tanto quanto essa outra que eu falei. E então, essa discussão eu coloquei no trabalho escrito, eu fiz a pergunta direto para quase todo mundo. Eu queria, quase que eu queria emplacar esse assunto, né? E uma hora eu percebi que, para, né? Tipo, você tá querendo forçar demais, porque a verdade é que a discussão, ela existe, ela é polêmica, tem várias nuances que eu acho que precisaria explicar ela de uma forma tão complexa que ia tirar o protagonismo do que eu quero fazer, que talvez não fosse chegar nesse ponto. Eu até falo, pô, dá pra fazer outro documentário sobre isso. A construção do Saibro no circuito atual, que é uma coisa que eu não falei no trabalho, mas existe, não sei se a palavra é essa, a pergunta que eu fazia era sobre isso. Como você enxerga o Saibro
no tênis atual, sendo que existem diversas declarações de tenistas, como, por exemplo, um deles é um australiano, Nick Kyrgios, que também é muito maluco, fala um monte de asneira, mas uma das coisas que ele reclama é sobre, os tenistas de saibro são um grupinho seleto. Eles são uma meia dúzia que jogam no saibro, fazem pontos no saibro e são péssimos nas outras quadras, digamos assim. E que ele, como um jogador que não gosta do saibro e outros jogadores desse estilo, no estilo australiano, americano, europeu, não acham ruim que tenha torneios muito... Por exemplo, a América do Sul só tem torneios no saibro. Então, os tenistas da América do Sul ficam jogando aqui. E eu acho que isso é uma questão que, sim, historicamente, sempre foi muito discutida. Qual que é o saibro é menos relevante do que os outros? O saibro é menos glamouroso do que os outros? Por que isso acontece, né? O saibro, na minha opinião, deveria ser respeitado igualmente. Às vezes isso não acontece. Só que nas entrevistas, por exemplo, com o Chiquinho Leite Moreira, que é jornalista há 35 anos cobrindo, a hora que eu perguntei, ele virou para mim e falou, então, mas um tenista antigo, que era o Guilherme Viges, argentino, uma vez falou que a grama é para as vacas. Né? Jogar na grama não é para tenista, grama é pasto. Então, o contrário também pode existir. É que eu acho que ele não é tão influenciável e também não influencia tanto, mas existe. Então, a partir desse momento, eu comecei a ver que talvez não... todo mundo até concorda que, poxa, o saibro tem menos no circuito mesmo, tem menos torneios de saibro no circuito, mas isso talvez se dê até pela questão de manutenção e clima do que de fato que as pessoas odeiam o saibro. Isso acho que talvez não exista mesmo. Tenistas do circuito, com quem eu conversei com os jornalistas, eles disseram que não enxergam muito essa impressão, a não ser num discurso pontual ou outro, como é o caso desse cara, do Kyrgios. E eu acho que a discussão é relevante por causa do cenário que a gente tem. A América do Sul fica isolada. Nossos tenistas aqui na Argentina acabam jogando muito mais no saibro, e quando eles vão ter que competir com os caras na Europa, em quadras rápidas, talvez não tenham a mesma base para fazer. Né? Os argentinos muito mais, inclusive, do que os brasileiros, ultimamente. Conseguem se adaptar. Mas aí é isso, eu acho que acabou ficando tão complexo de explicar, eu teria que fazer o contraponto de que também existe preconceito com a grama, eventualmente, e como que isso se dá. Eu acho que eu preferi focar mais no... Vamos falar do saibro e todos os seus componentes bons, agradáveis, e tirar um pouco da... Porque aí já está um pouco polêmico por esse sentido, né? De eu querer dizer que o saibro é mais difícil, talvez o discurso fique meio agressivo, alguém acha que não. Então, ainda introduzir isso, eu acho que perderia um pouco do objetivo. Mas eu gostaria de ter falado, talvez em outro documentário. Ok. Beleza, gente. Parabéns, viu, Álvaro? Obrigado. Bom, todo mundo satisfeito? Então, eu vou sugerir o seguinte, Eusébio e Wagner vamos conversar no outro canal. Sim. A gente deixa vocês aí e já voltamos. Então, tá bom? Até já. Tá bom. Beleza. Como é que eu faço aqui? Ele vai me mandar um outro link, eu preciso desligar, como é que faz? Deixa eu perguntar para ele. Ele tá me ligando aqui. Então tá bom. Beleza. Bom, caiu todo mundo. O povo pode falar aí agora. Você pode falar. Viu? E aí, meu? E aí? Muito bom, parabéns pelo trabalho. Estamos aqui desde o início. Eu vi. No começo eu não vi porque eu tava com a tela lá, mas aí eu entrei e eu vi que vocês estavam aí. Porque eu falei de vocês, não sabia se vocês estavam ouvindo também. Então... Não, estavam vindo sim, é que a gente estava dando janta para as crianças, trocando roupa, então estava desligado, mas estávamos aqui desde o começo. Oi, Silvia! Tá, então eles na sala. Parabéns, muito legal, ficou muito show. Valeu. Obrigado pelo carinho. Só faltou o nome da Carla, meu. Deu isso aí. A hora que eu vi já tava no ar já. Mas aí a gente vai colocar. Tranquilo. Ficou por cima, ficou um por cima do outro, sumiu. Não sei o que aconteceu. Já tava tão sequelado que eu não vi.
Ah, mas eu concordo com o Zé lá. Eu não vi nada de ruído, ficou muito legal. Não, tem um pouco, Muito vivo. mas Nossa, parece que você tá dançando na música mesmo, lá no final. Ficou muito isso. Isso aí foi difícil, né? Eu tive que ouvir umas músicas para escolher. E tentar achar que tivesse mais parecido. aquele trabalho de paciência. Mas até esqueci o que eu ia falar. Fiquei emocionada quando ele falou da fotografia. Muito legal, muito legal. Cadê o Vinícius? Tinha aparecido e sumiu? Os nossos foram dormir. Eles estavam aí também. E aí? Até que. Tô aqui, estamos ouvindo desde o começo também. Parabéns, viu? Valeu. A gente sabe o quanto você cresceu ao longo desse processo na escola e faculdade. A gente tem muito orgulho. Valeu. Alvinho, me responde uma pergunta. Eles não estão falando nem tanto do seu documentário, porque, assim, na minha humilde opinião, eu amei cada minuto, eu me emocionei, né? Já te contei. Agora, eles estão te perguntando muito mais sobre tênis, né? Isso aí acontece nos trabalhos. Às vezes, quando você traz alguém especialista assim, no assunto, a discussão ela vira para começa a falar de tênis. Aí, às vezes, não é nem tão interessante para as outras pessoas se não gostam muito do assunto. Mas, acaba virando isso aí. Mas no fim tem a ver, né? Um pouco. Tem. O que é bacana é que, assim, eu, que sou totalmente leiga no assunto, me apaixonei pelo Saibro, é super interessante tudo que eles falam e você manda muito bem em tudo. Então, eu falei, caramba, tem que saber, né? Tem que manjar de tudo. Então, parabéns. Mas que bom que melhor falar de tênis do que falar do programa, do filme. Melhor. Mais agradável, né? Porque ficar perguntando que máquina que você usou, que eu não ia saber responder algumas coisas, né? Então fala de tênis mesmo. Bacana. Mas, valeu. Pode ficar aí agora, que daqui a pouco eles vão voltar aí só para falar a nota. E tremer assim é normal? Enquanto a gente espera, ficar tremendo é normal? Com o coração. Não, se tá apresentando é porque já foi, já não tem risco, não. Tomara que eles não estejam ouvindo aí. Se estiverem ouvindo, eles vão... Eles vão boicotar. Repensar devido ao seu comentário. Eu tinha um professor que a gente ia reclamar para ele, professor, tá faltando, aqui eu coloquei isso, pô, tem que aumentar a nota. Ele pegava a prova, olhava e falava, realmente, vou melhorar isso aqui, mas em compensação aqui eu vou tirar. Aí diminuía a nota. Vai. Pensar duas vezes antes de reclamar, né? Ele era uma praga. Mas e aí, vai fazer aula amanhã? Às 8, bora? 8h30. Tá bom. Não tá chovendo, não, né? Hoje não, pelo jeito. Então vamos. Qualquer coisa a gente arruma um Saibro, não tem problema. Eu nunca tinha visto você jogar no Saibro, Silvio. Faz 10 anos que eu jogo e eu não sei eu não sei dizer onde eu jogo melhor ou pior. Então eu não sei. Tem hora que eu acho, é melhor jogar no Saibro. Aí tem hora que fala, não dá. Saibro é uma desgraça. Jogar na rápida é mais fácil. Aí depois, mas a rápida não dá. Tem que sacar demais. Então volta pro Saibro. Não sei mais o que fazer. É um piso vivo, não tem jeito. Sei lá, jogar na grama para testar. Mano. Não, foi muita coincidência, Silvio. O Álvaro ir lá no torneio e me filmar. Isso aí. Hã? Não foi combinado? Não. Mas se não fosse ali, talvez a gente combinasse depois, mas... É que foi coincidência, na época que ele podia, teve o torneio lá na Vila.
Então, você teve uma hora que você estava virado de costas para a câmera, que você estava falando de cansaço, você falava e bufava. Eu falava, gente, ele estava jogando mesmo. Eu não tinha visto ainda. Não tem produção de cenas eu mentirosas. Achei que ele tivesse ido lá para falar do Saibro, não que ele tivesse lá para jogar. E aí, ele começou a falar cansa, que não sei o que lá, e depois apareceu jogando. Eu tinha jogado à noite, depois joguei aquela hora, 1h da tarde, eu joguei 2h30. Ai. Eu ia jogar o próximo jogo na sequência. E aí foi o que eu filmei. É. Só que aí ele começou a escurecer, eu parei, porque senão ia ficar ruim. Mas deu pra... Mas o jogo continuou jogando no escuro. Sim. Não, é o que ele fala lá. Ele terminou antes de escurecer. É que a entrevista foi no escuro, né? Que a gente fez ali no canto ali. Já tava escuro. Mas... vocês estavam falando dos ruídos aí. Eu escutei no fone e dava pra ouvir. Aí você põe na TV, não dá pra ouvir, não. Você não escuta, não. O An que eu não ouvi. O An, eu não ouvi. Mas é que isso aí é... Isso aí é bem, bem específico. Eu não ouvi. Só quem é técnico mesmo, né? Não, põe lá, você vai ouvir. Você vai ouvir. 5 minutos, ele falou, vamos ver. Não, daqui a pouco volta aí. Aí acaba. 28 minutos do vídeo que tá o An. Mas qual foi o seu maior motivador, assim, para fazer esse trabalho com o Saibro ou com o tênis? Não. Porque eu acho que eu já queria fazer, né? Sobre tênis alguma coisa. Porque não tinha oportunidade de fazer durante a faculdade inteira, né? Aí, vamos fazer um trabalho sobre tênis, mas e aí, fazer o quê? Aí, sei, foi surgindo. Mesmo jogando menos ensaio, o quê? Aquelas fotos que você fez para o outro trabalho. Você já escolheu ali o Saibro. Mas ali eu já sabia o que eu ia fazer já. Ali só foi para ajudar só. Fiz vários trabalhos sobre a mesma coisa. Você vai fazer o trabalho final sobre isso, você já vai fazendo os outros antes para ajudar. Mas o que te fez gostar tanto de jogar tênis? Porque cansar de jogar esporte coletivo, né, cara? Ficar brigando com os outros, carregando imbecil. Ou sendo carregado também. Não dá, muito chato, cara. Eu gosto de futebol, mas vou jogar futebol parece que só tem gente chata, cara. Nossa. Aí, vou jogar tênis você só precisa jogar você. Se você quiser quebrar as coisas, você quebra. É você com você mesmo. Quer xingar, xinga. Vai xingar quem? Você mesmo. Pode. Mas eu gosto. Acho melhor. Mas e aquele jogador que a gente vê na TV e fica olhando pro técnico e fica xingando o técnico? Piada. O outro lá saiu do jogo do Medvedev, né? Você viu isso aí? Vi. O cara foi embora. Quer me xingar, eu vou embora. Então, não vou assistir mais seu jogo. Não, mas isso aí os caras fazem, mas porque não tem outro pra xingar mesmo, né? O técnico tem que bater palminha só e... O Foninho xinga todo mundo, tá nem aí. Mas a gente não. Bom, deixa eu só mandar um salve aí pros outros aí que estão aí em silêncio. Abraço aí pra galera. Cadê a Luana, que ela não aparece? Começou. Exposição. Ainda bem que não sobra pra mim e pra Carla, Silvia. Fica bravo com ele mesmo só. Não. Não, a Carla, se ele ficar bravo com a Carla engrossa com ele. Ela falando do Silvio, eu dava muita risada. Me irrita que ele olha para o lado, ele fala com quem está do outro lado. Eu dava risada daquilo. Mas é que eu vim do esporte coletivo, não tem jeito. Ela falou, mas ela
irrita. O que mais me irrita, não era o que só irrita, o que mais me irrita. Ah, mas isso aí foi bom, porque aí ainda tem você falando com o cara lá, pô. Você não parava de falar com aquele japonês lá. Pois é. Ficou o jogo inteiro trocando ideia com o cara, acabou com o cara ali. Ela não mentiu. O cara ia ganhar do Silvio. O cara ia ganhar do Silvio. O Silvio chegou falando com o cara, já acabou o cara. Comprou. Voltamos. Bom, foi uma discussão interessante. A gente achou uma questão aqui, quer dizer, na verdade, uma questão específica, né? Acho que o Eusébio vai explicar aqui. E antes dele explicar, eu só queria colocar um adendo para quem está participando e não é muito ligado no curso de jornalismo, enfim, nas questões, que é um curso muito focado em texto, né? Então, eu e Wagner somos a turma, os excluídos, né? A turma da imagem, pessoal. E grande parte da produção, então, dos alunos é textual, basicamente textual. Então, quando o aluno quer fazer fotografia, quando ele quer fazer audiovisual, a gente sempre avisa, mas você jura, tal, vai dar mais trabalho e tal. E muitos alunos fazem e tem que fazer sozinho, porque no jornalismo o trabalho de conclusão de curso é individual. Pode ter uma ajuda ou outra, mas não é um trabalho de equipe. Já no curso de audiovisual, na escola de cinema, né, de rádio e televisão, que na USP não existe mais, substituído pelo audiovisual, os trabalhos finais são em grupo, né? Então, cada aluno trabalha numa função para fazer o mesmo filme. Cada um defende o seu TCC, um na fotografia, outro no roteiro, outro na edição, enfim, as várias funções possíveis dentro do audiovisual. Então, no jornalismo tem esse desafio que é o aluno poder dar conta de todos os aspectos do audiovisual. Isso não é muito fácil. Então, a gente tem que ressaltar isso daí. Eusébio, então, manda brasa aí, conta para nós aí essa questão que o Álvaro vai ter que ficar esperto aí para o futuro de jornalista esportivo, é isso. Seu microfone, Eusébio, acho que tá no mute. O microfone. Agora sim, tá me ouvindo? Agora foi. Sim. Porque quando ele voltou fechado, entendeu? É isso. Acabei de abrir aqui. Eu vou repetir o que eu falei lá na reunião privada. O vídeo muito bem produzido. Como eu falei aqui durante a exposição, eu não detectei os problemas que você até mesmo levantou. Questão de foco, questão de áudio. E olha que eu tenho ouvido, eu escuto normalmente muito mal, mas por outro lado eu escuto muito bem quando eu preciso escutar, entendeu? Minha mulher reclama disso. Pô, você não ouviu? Eu falei, porque também não me interessava. Se interessasse, teria ouvido. E não percebi nenhum ruído. Não. E ruído numa quadra de tênis, numa gravação ao ar livre, é uma coisa muito natural, né? Você vai escutar um passarinho, você vai escutar um barulho de moto passando aqui mesmo. Já passaram algumas. Muitos. Não tiraria pontuação disso aí. O texto foi o que eu destaquei com eles. O seu texto é muito bom. É um texto que eu consegui ler sem me cansar, entendeu? Porque quando eu trabalhei em rádio como redator, eu aprendi no rádio a escrever de uma forma que você lia como se você estivesse escutando uma música. Ou seja, é um texto que tem ritmo e não te cansa. Hoje eu não consigo sentar aqui e ler um texto de revista, porque eu acho cansativo demais. O seu texto, a tua tese lá tinha 22 ou 21 páginas, se não me engano. 22 com aquelas considerações ali no final, tá? E a apresentação no início. Assim, 20 páginas para ler. E eu li assim em 40 minutos, porque eu requer um pouco mais de atenção, entendeu? Porque li e reli algumas partes. Mas não me cansou em nenhum momento. Se me cansasse, eu não teria nem voltado, para você ter uma ideia, entendeu? O que eu detectei que não tem nada a ver com aquilo que você está defendendo, que não vai tirar ponto seu por isso, que você, na parte do vídeo, você fala na questão do tênis australiano,
Em algum momento você fala dos tenistas da Austrália, que é essa questão de comparação da grama com o saibro. Entendeu? Acho que só faltou aí a título de informação, mas não tem nada a ver, porque é homenagem ao saibro, mas a título de informação, já que se tocou muito na questão da América do Sul, e aqui a galera toda é formada no terrão, a Argentina é uma potência do tênis na América do Sul. A maioria dos caras é formada no saibro. Só que a Argentina teve 2 exceções na história. E isso acho que faltou a título de informação, mas não vai tirar ponto do teu trabalho. Era só lembrar que Del Potro e Nalbandian foi vice-campeão de Wimbledon, numa época que o Hilt dominava, foi em 2001, e a quadra ainda era muitíssimo rápida. E o Del Potro foi campeão do US Open e ele ganhou do Federer em 2009. E esses caras são as exceções, e esses caras foram grandes, porque esses caras aí foram top 5, entendeu? Estiveram entre os 5 melhores do mundo. O Nalbandian, se não me engano, foi 3. E o Del Potro também. O Del Potro chegou a ser 3 no mundo. Ou seja, mas fora isso, isso não tira ponto seu. Fica tranquilo que não vai tirar. Só um adendo para que você não esqueça lá na frente, quando eu tiver velhinho em casa aqui assistindo TV, você não vai passar essa informação assim, que aí eu vou ficar bravo. Entendeu? E o texto é o que eu destaco realmente muito bem escrito. Muito bem escrito, não tem erros, as concordâncias estão ótimas, o ritmo está bom. Falou bem, mandou o recado que você queria mandar, de uma forma clara, objetiva e não cansativa, porque hoje em dia ninguém lê. Ninguém lê. Você quer ler, entender rápido e ir em frente. Bom, valeu, Eusébio. Então, fica a dica aí, Álvaro. Bom, então, apesar desse pequeno deslize, vamos dizer assim, um deslize no saibro, faz parte, né, do jogo no saibro, então, apesar do deslize, a nota ficou, piada infeliz, mas enfim, a nota ficou 10, tá bom? Parabéns, Álvaro. Valeu. E obrigado pelos convidados, pela presença, Wagner e Eusébio, e pela galera que está aí. Valeu. Bom, e também a banca é pública, então se o público quiser se manifestar, fica à vontade também. Tá, estamos gravando, então fica para a posteridade aqui. Tem isso. Silvio, obrigado também pela tua presença no filme. Acho que você e sua família foram uma parte importante do filme. Legal. Prazer, Álvaro. Álvaro, se você precisar de alguma coisa, estamos aqui, cara. Se eu não te atender de pronto, em algum momento eu vou estar fazendo isso, porque tem uns caras que são loucos. Você vai trabalhar em televisão, você vai entender. Mas tu estava narrando um polo aquático, o cara me liga no meio da transmissão. O cara vendo a transmissão, o cara ligou para mim. Querendo que eu atender. Eu olhei assim e falei, cara, é impossível atender esse cara agora. Eu com o olho na piscina tentando enxergar aqueles caras tudo submersos com aquela touquinha e o número, entendeu? Eu falei, não é impossível. Mas aí, em algum momento, eu vou te retornar, cara. Fique à vontade, tá? Fica tranquilo aí. Valeu, então. Valeu, gente. Parabéns, Álvaro. Renato, obrigado aí. Eusébio, prazer. Prazer o meu. Um abraço, gente. Parabéns aí à família. Valeu, então. Valeu, então. Valeu. Parabéns, Álvaro. Parabéns, professores. Tchau. Tchau, gente. Valeu. Boa noite. Valeu, obrigado, hein? Todo mundo indo embora? Quem ficou aí? Parabéns, Álvaro. Se você quiser fazer uma comemoração aí com quem ficou, a gente tá gravando. Tá bom. Se quiser, tá bom. Pode parar de gravar já, né? Você que manda. Pode fazer um discurso aí, mano. Pode só parar de gravar. Aí quem fica aí, fica aí. Não sei. Tá bom. Eu vou interromper e vocês ficam à vontade aí para... Beleza. Valeu, David. Obrigado, gente. Abração. Um abraço. Obrigado. A gente se fala.